Começamos o último podcast a falar de uma pedra. Lembram-se? Para não variar, vamos começar este também. Não sei qual era a fixação do Spinoza por pedras, mas elas aparecem aqui e ali na sua obra. Se bem se lembram, a pedra de que falamos da outra vez dava por si em pleno voo a pensar que era livre. Mas apenas pensava que era livre, pois desconhecia as causas que a tinham levado a ser projetada pelo ar e as forças que a obrigavam a cair. Spinoza usou esta imagem para nos mostrar que há um desconhecimento das causas que nos levam a agir, que nos levam a pensar que somos nós a causa das nossas ações. É que se não somos as causas das nossas ações, se algo fora de nós nos leva a agir, a fazer escolhas, a determinar aquilo que queremos e não queremos fazer, então não somos livres. Foi esta a preocupação de Spinoza a partir de certo ponto da ética. Mostrar de que forma podemos ser livres, apesar de não sermos nós a causa de nada daquilo que fazemos. Nas conversas anteriores, já vimos que tudo nos parece mostrar de forma muito óbvia que Spinoza não tinha razão, que nós não somos nada parecidos com a pedra, que efetivamente temos vontades e essas vontades levam a desejos, que levam a escolhas, que levam a ações. Mas também já vimos que não é bem assim. Tudo bem que eu tenho vontade de comer aquele gelado de romã, framboesa e kiwi. E tudo bem que eu sei que posso me levantar e ir ali ao balcão da gelataria, pedir um cone com esses três sabores e daqui a um par de minutos estarei consolado a comer o meu gelado. Mas nada disso prova que a minha escolha foi livre. Ainda me resta saber quem ou o quê causou em mim essa vontade de comer um gelado de romã, framboesa e kiwi. Terei sido eu a causa dessa vontade? Provavelmente não. Para mostrar isso mesmo, vou revelar-vos uma coisa acerca deste meu desejo de gelado. Eu, na verdade, não tive este desejo. Romã, framboesa e kiwi. Isto não vos diz nada? É que estes são os versos de uma música da Dina, Amor de Água Fresca, lembram-se? Não, não me vou pôr aqui a trautear a letra dessa canção. Vou poupar-vos a isso. Procurem no YouTube e depois tentem tirar esse otoverme da vossa cabeça nas próximas horas. Eu fiz isso há pouco e já me arrependi. É que, na verdade, eu nem sequer estou numa gelataria, mas sim num café que não vende gelados. Mas foi o exemplo que me veio à cabeça quando me pus a pensar em algo que podia desejar comer para vos exemplificar aquilo que Spinoza nos diz acerca das nossas vontades. A letra desta música, Amor de Água Fresca, da Dina, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, mas eu não escolhi pensar nesta música. De alguma forma, ela saltou-me para a frente, como se já estivesse tudo programado para ela fazer parte da banda sonora deste momento da minha vida. É uma bela música, não há problema nenhum. Mas o que quero mostrar aqui é que todas as minhas vontades e desejos podem surgir da mesma forma que esta música surgiu na minha cabeça, de forma espontânea, surpreendente e totalmente não escolhida por mim. Ora, se eu não escolho aquilo que tenho vontade de fazer e depois faço as coisas que faço em função dessas minhas vontades não escolhidas por mim, então eu não sou livre. Vimos isso no podcast anterior, mas vimos também que Spinoza tentou arranjar uma forma de salvar a nossa liberdade a partir de um termo com um nome um pouco suspeito. Conatus. Vamos ver o que isto é. Vamos ver o que é isto do conatus. Para isso, vamos voltar à tal pedra de que vos falei no início deste podcast, antes destas ideias de gelados e frutas musicadas me terem entrado pela cabeça adentro. Não fui livre para escolher, não fui livre para esta divagação. Vamos voltar atrás. Segundo Spinoza, as pedras, como todas as coisas que existem, têm uma capacidade de se manterem em existência. A pedra lançada pelo ar, depois de embater no chão, iria resistir a desfazer-se em pedaços, iria tentar manter-se aquela pedra o máximo que conseguisse. Podia até fracassar, mas ia tentar resistir a desfazer-se. A pedra é dura e não parte com facilidade, pois tem uma grande capacidade de persistir na existência, tentar manter-se aquilo que é. Spinoza chama essa capacidade de persistir, de continuar a existir, de conatos. Pedras têm conatos. Flores têm conatos. Pessoas, estrelas, tudo tem conatos. Nos seres humanos,
Esse conatus, essa persistência em existir, manifesta-se tanto fisicamente, através de processos biológicos do nosso corpo, quando respiramos e digerimos alimentos, assimilando-os na nossa corrente sanguínea, mas também psicologicamente, através de processos mentais que nos fazem não só sobreviver, mas ser capazes de existir e coexistir em sociedade, prosperar no meio de outros seres humanos, cada um com a sua vontade e persistência a existir, cada um com o seu conatus. Para Spinoza, esses processos tornam-nos mais poderosos ou menos poderosos se tiverem mais ou menos sucesso em manter-nos em existência. E nós experimentamos esses processos bem-sucedidos ou mal-sucedidos enquanto sentimentos de alegria ou de tristeza, respectivamente. Esses sentimentos são paixões. Normalmente, a forma como experimentamos essas paixões é passiva, pois estamos a deixar que coisas exteriores a nós interfiram com aquilo que sentimos. Imagine-se num concerto de música. Nessa situação, deixamos-nos influenciar pelo ambiente que nos rodeia, pela vibração das pessoas à nossa volta, pelos sons que saem das colunas, pela presença em palco dos artistas, por aí fora. Esta seria, para Spinoza, uma situação totalmente passiva, onde deixamos que as nossas emoções e sentimentos, as nossas paixões, sejam controlados por coisas fora de nós, os outros, a música, o ambiente, por aí fora. Nessas situações, algo fora de nós está a atuar sobre nós e nós deixamos-nos ir onde isso nos quer levar. Reparem, é exatamente essa sensação de abandono e de absorção do eu no todo que atrai muita gente para eventos públicos como concertos, comícios políticos e manifestações. Nesses eventos, altamente carregados de emoções fortes, as pessoas sentem-se menos um indivíduo e mais um conjunto de indivíduos. Sentem-se irmanadas umas com as outras. Muitas vezes, descrevemos essa pertença como uma comunhão harmoniosa com o todo. Mas para Spinoza, apesar de ser verdade que fazemos parte do todo, esse sentimento de passividade era algo que deveríamos evitar. Devíamos tentar tomar algum controlo sobre as nossas emoções por forma a torná-las mais ativas ou, por outras palavras, mais adequadas. Esta noção de ideias adequadas e desadequadas é central na forma como Spinoza vê o conhecimento humano. Nós, como somos parte, como já vimos atrás, de uma substância única que é Deus, ou a natureza, somos capazes de ter um conhecimento adequado de nós e do mundo. Mas, para isso, precisamos de encontrar uma espécie de sintonia entre as nossas ideias e as ideias na mente de Deus. Normalmente, o que nos impede de encontrar essa sintonia são exatamente as paixões que nos levam a ver as coisas de uma forma diferente do que elas são. As paixões, diz-nos Spinoza, produzem em nós ideias desadequadas. As paixões são a origem de ideias mutiladas e confusas que temos na nossa mente e que levam, tantas outras vezes, a ações e consequências nefastas. Spinoza terá escrito a Ética entre 1662 e 1670. Não se sabe muito bem exatamente, mas acredita-se que foi entre estas duas datas, 1662 e 1670. Mas esta sua noção do perigo que representavam as paixões para o comportamento humano devia estar bem vívida na sua mente. Eram tempos perigosos aqueles que se vivia na Holanda do século XVII, tempos de enorme agitação política e religiosa. E estes seus receios foram confirmados um par de anos mais tarde com o terrível linchamento de dois dos seus grandes amigos, os republicanos Johann e Cornelius de Witt, no verão de 1672. Durante mais de 20 anos, Johann de Witt foi o líder do governo holandês. Após alguns desastres diplomáticos e militares que levaram à invasão da Holanda por tropas francesas, os dois irmãos de Witt foram acusados pelos seus opositores monárquicos de serem os responsáveis por essa derrota. Foram perseguidos na rua e, depois de terem sido arrastados pela cidade de Haia enquanto eram brutalmente espancados pelos seus inimigos, os irmãos de Witt acabaram por ser esfaqueados e mortos por uma multidão em fúria. Foram depois esventrados e esquartejados, pendurados pelos pés, expostos na praça principal da cidade, e pedaços dos seus corpos foram vendidos como recordação pela cidade. No Rijksmuseum, em Amsterdão,
está exposto um impressionante quadro que retrata estes acontecimentos. Não é uma tela muito agradável de se ver. Mas isto foi algo que realmente aconteceu. E nós todos conhecemos do que são capazes os seres humanos quando são levados a fazer coisas terríveis e empurrados pelas suas paixões descontroladas. Nós sabemos bem isso, e Spinoza sabia muito bem isso. Bem melhor do que nós, provavelmente. Este acontecimento impressionou e enfureceu de tal forma Spinoza que nessa mesma noite quis ir até ao local da tragédia e colar um enorme cartaz com a expressão Ultimi Barbarorum, ou a maior das barbaridades. Foi o seu senhorio quem trancou Spinoza em casa, impedindo-o de sair e talvez salvando-lhe a vida, pois certamente teria sido apanhado pela multidão e sofreria às suas mãos o mesmo destino dos seus amigos. Este episódio, que ocorreu apenas 2 anos após Spinoza ter finalizado o escrito da Ética e ter escrito aquelas célebres linhas sobre o conatos e as paixões na parte 3 desta obra, confirmou-lhe seguramente a certeza das consequências nefastas das paixões que muitas vezes tomam conta de nós, dos nossos comportamentos e também da necessidade imperiosa que temos de controlar essas paixões. Vamos ver um outro exemplo mais próximo de nós e bem menos dramático de como as paixões muitas vezes nos controlam quando, por exemplo, um carro nos passa à frente no trânsito. Há algo que acontece ao nosso corpo quando um espertinho qualquer resolve ultrapassar-nos pela direita, por cima da linha contínua, para chegar primeiro que nós ao cruzamento ali mais à frente. A maior parte das vezes, depois de nos agarrarmos à buzina, é normal passarmos por um processo de descompressão e de retorno à calma. É esse processo de acalmia e de controle das nossas paixões que Spinoza nos aconselha a tomar por forma a vivermos melhor e podermos atingir o conhecimento da realidade das coisas e, com isso, a felicidade. Spinoza diz-nos que as ideias que essas paixões descontroladas nos dão são ideias desadequadas, como eram as ideias que levaram aquela multidão de gente a cometer o mais bárbaro dos atos, ou que nos levaram a agarrar-nos à buzina e a querer interiormente insultar aquele produtor. Essas ideias, vindas das paixões, são incompletas e distorcidas e, como tal, não nos dão verdadeiro conhecimento de como as coisas realmente são. Claramente, os da WIT não mereciam morrer daquela forma e claramente não adiantou nada agarrar-me à buzina, pois apenas consegui causar ainda mais caos à minha volta, incomodar as outras pessoas e alimentar um ódio totalmente negativo e incontrolado dentro de mim. É aqui que entra a razão para Spinoza. O papel da razão é descobrir quais as causas destas paixões que nos controlam, descobrir o que é que me faz sentir de determinada forma perante alguma coisa exterior a mim. O que é que me faz sentir alegria quando estou num concerto, ou coragem quando estou numa manifestação, ou fúria quando me envolvo num motim pelas ruas da minha cidade. A razão faz-me ganhar algum controle sobre essas paixões. E esse controle faz com que as ideias que derivam dessas paixões sejam mais claras e mais adequadas. Por outras palavras, as nossas paixões tornam-se mais racionais. E nesse processo, nós também nos tornamos mais racionais. Compreendemos melhor como somos, compreendemos melhor como é o mundo à nossa volta e qual o nosso papel no esquema geral das coisas. Que não é, seguramente, o de linchar líderes políticos ou inundar o nosso ambiente sonoro de decibéis com a buzina do nosso carro. Enquanto não formos capazes de assumir um controle racional das nossas paixões, nós estamos presos a essas paixões. Somos levados por elas a fazer as coisas de forma passiva. Não somos agentes e atores das nossas vidas, mas antes espectadores ausentes da nossa própria vida. Se por vezes esse sentimento de ir na corrente até pode ser algo bom e que deve ser experimentado, como num concerto, por exemplo, muitas outras vezes esse sentimento é demasiado perigoso, pois não sabemos de todo onde nos podem levar essas paixões descontroladas, como nos mostra o exemplo da multidão enfurecida ou o meu episódio da buzina dela no trânsito. Paixões desadequadas levam a ideias desadequadas e estas levam a ações erradas e isso é algo que devemos tentar evitar, diz-nos Spinoza. Mas há ainda outro aspecto aqui a ter em conta nesta dicotomia controlo-descontrolo das paixões. Se as coisas correrem mal
Se o mundo se virar contra nós e, por exemplo, tivermos um acidente grave, se ficarmos gravemente doentes ou se perdermos alguém que nos é querido, nestas alturas, se não formos capazes de compreender e controlar racionalmente aquilo que sentimos perante essas adversidades, tornamo-nos demasiado vulneráveis a sentimentos de perda e de dor, muitas vezes insuportáveis. Nessas situações, mais uma vez, estando presos às nossas paixões, somos totalmente levados a fazer o que essas emoções determinam para nós. Ou seja, não temos qualquer pingo de liberdade em nós mesmos, somos totalmente determinados por algo que não controlamos. Mas isto, diz-nos Spinoza, não tem de ser sempre assim. Para nos tornarmos mais livres, temos de tomar algumas providências. Temos, em primeiro lugar, de tentar tornar o local onde vivemos, seja a nossa cidade ou o nosso país, num local mais aprazível e menos perigoso para se viver. Para isso, a liberdade política e religiosa de uma democracia republicana era o melhor sistema para conseguir o máximo de liberdade possível. Spinoza falou-nos disso no seu célebre Tratado Teológico-Político. Prometo que um dia iremos abordar esta sua obra. Mas para já, voltemos à ética. Na ética, Spinoza não está tão preocupado com a organização política à nossa volta, mas mais com a estrutura emocional e psicológica dentro de nós. Aqui mostra-nos que mais importante ainda do que mudar o que está à nossa volta é mudar-nos a nós mesmos através de uma compreensão racional daquilo que somos e do nosso papel no mundo. Compreender aquilo que somos, capazes de fazer para nos tornarmos mais poderosos e aumentarmos a nossa capacidade de persistir na existência, sermos mais resistentes como a pedra, aumentarmos o nosso conatos. Essa maior compreensão racional vai influenciar a forma como sentimos as coisas. Vai alterar as nossas paixões, que se tornam assim menos passivas e mais ativas, menos irracionais e mais racionais. Tornamos-nos mais fortes e mais felizes quando nos tornamos mais racionais, menos determinados e mais livres. É aqui que percebemos a ligação de Spinoza à antiga filosofia estoica de Marco Aurélio, Epicteto e Cícero. A ligação é feita através da ideia estoica fundamental de que, se conseguirmos perceber que o mundo está organizado de uma forma racional e que nós somos uma ínfima parte dessa organização racional, vamos também perceber que aquilo que sentimos é causado por coisas fora de nós que muitas vezes não conseguimos controlar nem evitar. Mas podemos estar descansados, pois confiamos no plano geral das coisas. Confiamos que aquelas adversidades que agora sentimos fazem sentido nesse plano geral e racional do universo. Digam-me lá se isto não me faz lembrar o Deus de Spinoza, de que falamos aí há uns 2 podcasts atrás. Para Spinoza, como para os estoicos, essa compreensão do nosso ínfimo papel no esquema das coisas é fonte de bem-estar e satisfação. Além disso, a compreensão de que, pela nossa própria razão, somos capazes de nos conectar com a razão universal, com a mente de Deus, leva a um tipo de paixão que nos pode levar a ter ideias adequadas acerca de como as coisas realmente são. Isso, para Spinoza, leva-nos à maior felicidade que podemos alcançar. Uma felicidade que não é um sentimento de prazer ou de satisfação. Não é um sentir-nos bem ou contentes com alguma coisa, mas é muito mais do que isso. É uma felicidade intelectual, que vem de um tipo de conhecimento do mais alto grau, que é ao mesmo tempo um conhecimento, mas também uma paixão. Spinoza chama este estado sublime de amor intelectual a Deus. Vamos tentar perceber um pouco melhor o que é este amor intelectual a Deus. Este é, parece-me, o ponto para onde todo o sistema de Spinoza, todo o spinozismo, toda a sua ética se dirigem. Toda esta conversa que temos seguido de Deus, da substância única, dos modos, dos atributos, de Deus ser ao mesmo tempo Deus e a natureza e o universo e o todo, tudo isso encontra o seu apogeu aqui, no amor intelectual a Deus. Uma espécie de expoente máximo do racionalismo, de quem Spinoza é o mais ilustre dos representantes. Logo a seguir, seguido por Descartes e Leibniz, panteão de filósofos que levaram a razão ao seu mais alto grau. Mas voltemos a Spinoza. O que é este amor intelectual a Deus?
Spinoza fala-nos de 3 tipos ou 3 géneros de conhecimento. Um primeiro tipo de conhecimento é aquele que Spinoza considera confuso e desadequado e que é a principal causa do erro e das ideias falsas. Este é um conhecimento sensorial e ligado às impressões que temos das coisas. Há, porém, outro tipo de conhecimento que podemos chamar de científico, com que nos aproximamos mais da verdade geral das coisas. Este segundo tipo de conhecimento é uma espécie de aprimoramento do primeiro. Mas há ainda um outro tipo de conhecimento, um conhecimento qualitativamente diferente dos 2 anteriores. Este terceiro tipo de conhecimento dá-nos uma compreensão de Deus ou da natureza como um todo, mas de uma forma direta, ou seja, não mediada por conceitos e símbolos. Este é o tipo de conhecimento que Spinoza nos fala de uma forma muito breve na Ética e de que já tinha falado numa obra anterior, o Tratado da Reforma do Entendimento. Falamos disto mesmo na terceira sessão dos nossos diálogos sobre Spinoza. Podem encontrar o link na descrição deste podcast para essas conversas. Nessas 2 obras, o Tratado da Reforma do Entendimento e na Ética, Spinoza exemplifica este tipo de conhecimento quando, perante um problema matemático muito simples, relativo a proporções entre números, descobre qual é o número que é pedido de um só golpe de vista. Spinoza usa mesmo esta expressão, de um só golpe de vista. O que Spinoza nos quer dizer com esta expressão é que esse tipo de conhecimento é um conhecimento imediato e intuitivo de como as coisas realmente são. Esse tipo de conhecimento é aquele que Spinoza desenvolve na Ética e que chama de amor intelectual a Deus. O amor, para Spinoza, é a atitude que devemos ter em relação a Deus. Já sabemos das nossas conversas anteriores que Spinoza identifica Deus com a natureza, ou com o todo. Portanto, não se trata aqui de amar uma pessoa qualquer, muito poderosa, mas de amar o universo. De amar tudo o que há. Ou melhor, de amar o todo, que é tudo o que há. Mas interessa também sublinhar que quando Spinoza nos fala de amor a Deus, não nos está a falar da emoção erotizada que normalmente associamos a amar alguém. Para Spinoza, o amor a Deus é um sentimento perante algo que é eterno e imutável e que vai crescendo à medida que vamos compreendendo e conhecendo melhor Deus ou a natureza, à medida que vamos tendo ideias adequadas sobre ele. Não é um amor erótico a Deus, mas um amor intelectual a Deus. Reparem, um amor erótico só se aplica a coisas do mundo, coisas mutáveis e duráveis. Só um amor intelectual pode amar o todo, que é imutável e eterno. É um amor intelectual, mas é ainda assim um amor. É, digamos assim, uma paixão intelectualizada, mas que é ao mesmo tempo uma ideia erotizada que nos leva a ver as coisas da mesma forma que Deus vê as coisas. Deixem-me ler-lhes esta passagem da Ética. A mente humana tem um conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus. Aqui nesta passagem está expresso claramente este amor intelectual a Deus. Compreendendo a natureza emocional deste amor intelectual, fica bem claro que para Spinoza as paixões não são algo que devam ser ultrapassadas ou substituídas pela razão. As paixões são um elemento essencial e inultrapassável deste processo de nos conhecermos melhor a nós e ao mundo, a Deus ou à natureza. Spinoza foi dos primeiros filósofos a perceber o papel central que as emoções ocupam nas nossas vidas, que qualquer projeto, seja ele político, científico, filosófico ou religioso, deve ter em conta essa centralidade das paixões nas nossas vidas. Através deste amor intelectual a Deus, encontramos uma forma de unificar as nossas mentes com a mente de Deus, de que, como já sabemos, todos somos uma ínfima parte. Num certo sentido, o nosso amor intelectual a Deus é uma forma que Deus tem de se conhecer a si próprio. Nós somos uma forma de Deus se conhecer a si próprio, o que é outra forma de dizer que, através do amor intelectual, o universo se conhece a si próprio. Compreender as nossas paixões e amar intelectualmente a Deus, unindo-nos desta forma ao todo, à substância única de que somos uma ínfima parte, é a única forma que temos de nos libertarmos, de sermos mais próximos de Deus e de, como Ele, sermos livres.
Para percebermos melhor como é que este amor a Deus nos liberta, para isto não ser uma simples máxima que decoramos, mas não sabemos bem como é que funciona ou como é que Spinoza chegou aqui, teríamos de voltar um pouco atrás às primeiras definições da primeira parte da ética, teríamos de ligar essas definições a algumas proposições-chave que nos falam da ligação entre o nosso amor a Deus e o amor de Deus por nós. Teríamos de perceber porque é que Spinoza nos diz que esses dois amores são apenas um único amor. Mas, meus amigos, depois desta viagem pelo pensamento de Spinoza, que começamos há 4 podcasts atrás, acho que já estão preparados para fazer essa parte final da viagem sozinhos. Vou deixar-vos com essas definições e proposições-chave da ética e vou deixar-vos também com uma pergunta final para que sejam vocês a fechar o círculo, a terminar esta viagem pelos vossos próprios pés. Da minha parte, só tenho que vos agradecer terem me ouvido durante todos estes dias. Vocês foram o estímulo para me aproximar um pouco mais de Spinoza, de vocês e, quem sabe, de Deus. Deixo-vos então com a definição 7 da parte 1 da Ética e com a proposição 36 do livro 5 da Ética. E com uma pergunta final para continuarem a pensar com Spinoza. Até breve. Definição 7. Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E diz-se necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Proposição 36 do livro 5. O amor intelectual da mente para com Deus é o próprio amor de Deus com o qual ele ama a si mesmo, não enquanto é infinito, mas enquanto pode ser explicado por meio da essência da mente humana, considerada sob a perspectiva da eternidade. Isto é, o amor intelectual da mente para com Deus é uma parte do amor infinito com que Deus ama a si mesmo. Disso se segue que Deus, à medida que ama a si mesmo, ama os homens e, consequentemente, que o amor de Deus para com os homens e o amor intelectual da mente para com Deus são uma só e a mesma coisa. Por tudo isso, compreendemos claramente em que consiste a nossa salvação, beatitude ou liberdade. No amor constante e eterno para com Deus, ou seja, no amor de Deus para com os homens. E agora a pergunta: de que forma este amor intelectual a Deus salva a liberdade humana?